Nesse vídeo eu vou falar para vocês um dos maiores segredos da Bolsa de Valores: ter potencial de valorização no futuro. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, sou fundador e CEO da VG Research. Sejam muito bem-vindos aqui de volta ao meu canal no YouTube. Esse vídeo está muito legal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês um dos maiores segredos da Bolsa de Valores. Como você pode identificar uma ação que tem grande potencial de valorização? É exatamente isso. Muita gente fica com essa dúvida, até essa questão, né? Como é que eu posso saber se uma ação está barata e eu vou comprar ela aqui e ela vai ter potencial de valorização no futuro? A resposta para isso está nas assimetrias entre preço e valor. Tá? Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como você pode identificar de uma forma muito simples essas assimetrias e, com isso, você pode ter mais segurança nos seus investimentos e também maior rentabilidade. Então, se liga aí no conteúdo que está bem legal. Se você acha esse tema bacana, já deixa o seu joinha, deixa a sua curtida, coloca também seu comentário depois, o que você achou do vídeo, se foi útil para você, e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e redes sociais, ok? Vamos lá então. Como identificar ações com potencial de valorização de 100% ou até mais? Então, vamos lá. Como identificar esse tipo de ações? Primeiro passo: qual o fator mais determinante para a valorização de uma ação no longo prazo? Você sabe qual é? Se você sabe, coloca aí nos comentários. Tá? Quero ver se você acertou qual é esse fator. É o crescimento do lucro líquido da empresa. Esse é o fator mais determinante para o crescimento do preço da ação. Então, geralmente, a gente vai ver isso, o preço cresce junto com o lucro. Olha só essa empresa aqui, olha só como é que ela tem uma curva de crescimento de lucros bem consistente ao longo do tempo. Esse gráfico aí é um gráfico de 10 anos. Tá? Então, essa empresa teve esse crescimento no seu lucro. Olha só como é que o preço acompanha o crescimento do lucro. Tá? Então, no longo prazo, você tem essa tendência aqui. E isso é uma regra de ouro na Bolsa de Valores. Vicente, isso sempre vai acontecer? Sempre vai acontecer. Mas temos um segundo passo. Então, quando o lucro líquido sobe, a tendência é o preço subir. Quando o lucro líquido cai, a tendência é o preço cair. Essa é a regra de ouro. Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Olha só o gráfico da Grendene. A linha azul, essa linha azul é o preço da ação. A linha preta é o lucro por ação. Então, o que você percebe? As duas andam juntas, né? Que você tem o lucro subindo, né, no longo prazo, e você tem também aqui o preço, que é a linha azul, também subindo. Esse gráfico aqui é do Bradesco, é a mesma coisa. Linha preta é o lucro, então o lucro está subindo, e a linha azul é o preço também acompanha no longo prazo o crescimento. E se o lucro cair, Vicente, o que acontece? É o caso da Petrobras. Você vê que a linha preta é o lucro, né? Ele vem aqui e começa a cair, e depois começa a subir de novo. O que acontece com o preço? A mesma coisa. O preço que está subindo, acompanhando o lucro, depois ele começa a cair. E quando o lucro se recupera, o preço se recupera também. Você vê que as duas linhas sempre andam juntas no longo prazo, que é um gráfico de longo prazo. Tá? Aqui, por exemplo, é de 2004 até 2018. Estou pegando... Vicente, o gráfico não está atualizado. Não, estou pegando o gráfico só para mostrar para você, só para você entender que essa tendência é uma tendência de longo prazo. Mesma coisa que a outra par. A linha preta é o lucro, né? Ela vem subindo, depois ela começa a cair. E a linha azul é o preço da ação. Ela vem subindo, depois começa a cair de novo. Você vê que as duas linhas andam sempre juntas no longo prazo. Então, qual é o segundo passo? É identificar assimetrias. E o que são assimetrias? Vou explicar agora. Quando o lucro líquido sobe, a tendência é o preço subir. Quando o lucro líquido cai, a tendência é o preço cair. Essa é a nossa regra de ouro. Agora, preste atenção. Estou botando aqui tendência em amarelo. Tendência quer dizer uma tendência. Não quer dizer obrigatoriamente que as duas linhas vão andar sempre juntas. Então,
a tendência é que no longo prazo, o preço suba e o preço caia conforme o lucro líquido suba ou caia. Então, isso aqui é verificado no longo prazo, ok? No curto prazo, nem sempre preço e lucro andam juntos. Então, preste atenção nessa frase, anota aí. No curto prazo, o que é curto prazo, Vicente? 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do caso, pode ser até mais tempo. Nem sempre preço e lucro andam juntos. Isso cria assimetrias. Isso que é chamado de assimetrias entre preço e lucro. E é aqui que moram as grandes, é aqui que estão as grandes oportunidades. Vou mostrar um exemplo. Vamos ver o gráfico da Grendene? Olha só, de novo, né? Você vê que a linha preta é o lucro. Linha preta, lucro. E a linha azul é o preço. Você percebe que as duas andam juntas, mas elas não vão juntinhas, né? Aqui tem alguns momentos, ó, aqui uma fica distante da outra, tá vendo? Nesse ponto aqui. E aqui ficou juntinho de novo. Tá entendendo o que eu tô falando? Aqui tá bem juntinha, tá vendo? As duas, aqui ficou mais distante. Então, elas se separam em alguns momentos e em alguns momentos ficam juntas, né? Esses momentos onde existe essa separação, como aqui, ó, nesse ponto aqui, que eu vou destacar para vocês, né? Olha só, vou dar um zoom agora. O que está acontecendo nesse ponto? O preço está caindo, o preço, a linha azul, está caindo, e olha só o que está acontecendo com o lucro. O lucro está subindo. Preço caindo e lucro subindo, isso aqui é uma assimetria. Está mostrando o seguinte, que o preço está caindo durante um certo tempo. Você vê que é um período grande aqui, se a gente analisar, ó, do primeiro trimestre de 2007 até o terceiro trimestre de 2008. É quase um ano, né? Esse quadrinho aqui, ó, que a gente está pegando, destacando, é um ano, tá? De tempo. Então, isso aqui não é um mês, uma semana. Então, aqui a gente tem um ano. Então, nesse um ano, o que aconteceu? O preço da Grendene ficou caindo, né? E o seu lucro começou, estava aqui de lado, de repente começou a subir. Então, você tem aqui uma grande assimetria. Isso mostra que a ação está barata. Porque se o lucro sobe e o preço cai, quer dizer que uma hora o preço vai ter que acompanhar esse crescimento do lucro. Não é verdade? Foi o que a gente viu. Essa é a regra de ouro. No longo prazo, preço e lucro andam juntos. No curto prazo, pode ser que não ocorra, como a gente está vendo agora, essa assimetria aqui. Então, isso indica que o preço está barato. Então, suponha que eu compre a ação aqui nesse ponto. Então, em qualquer região aqui, não precisa ser exatamente nesse ponto aqui embaixo. Mas eu compre a ação aqui, identificando justamente essa grande assimetria. Olha o que acontece. Olha como é que o preço dispara. Então, aqui, ó, essa parte azul aqui, o preço valorizou 540%. 540%, meus amigos. E a ação Grendene, que é uma ação de ótima qualidade, né? Que tem ótimos fundamentos. Então, nesse prazo aqui, é o prazo mais ou menos, aqui tem um ano, né? Aqui tem mais ou menos 2 anos, tá? Então, não foi uma valorização de 540% em 2 meses. Foi mais ou menos em 2 anos, mas foi uma valorização de 540%. Uma valorização considerável. Vicente, mas assimetrias como essas são raras, né? Nem sempre, né? Assimetrias, na verdade, ocorrem o tempo todo na Bolsa de Valores. O tempo todo na Bolsa de Valores. Sempre, anota aí, sempre teremos alguma ação com grande assimetria. Então, cara, esse slide aqui é fundamental. Essas assimetrias aqui, que gerou aqui nesse caso uma valorização de 540%, ocorrem o tempo todo na Bolsa. Pode não ocorrer o tempo todo na mesma ação, mas nós temos aí 400 ações na Bolsa. Sempre vai ter alguma assimetria em alguma ação. Então, sempre teremos alguma ação com grande assimetria, gerando um grande potencial de valorização. Olha só, então o caso da Grendene. Aqui, ó, a gente tem uma assimetria. Esse maior distanciamento aqui entre preço e lucro. Aqui tem outro, foi o que a gente usou de exemplo, né? Esse aqui. Temos um outro aqui, ó. E você percebe que tem alguns momentos que as duas linhas ficam muito próximas.
Então, uma hora ou outra, as duas linhas de preço e lucro vão se juntar. Quem comprou nesses pontos azuis aqui, ó, com certeza fez bom negócio, não perdeu dinheiro. Olha só outro exemplo aqui do Bradesco. Bradesco também. Você tem vários pontos de assimetria, várias áreas de assimetria, e você tem várias áreas onde os dois gráficos se encontram, aqui, aqui, aqui. Né? Então, olha só. Imagina quem comprou nesse ponto aqui. Ó. Olha só a valorização que teve. Com Bradesco, tá? Com Bradesco. Então, você vê que quem compra nesses pontos de assimetria dificilmente perde dinheiro. E geralmente tem uma valorização muito boa. Agora eu quero dar para vocês um exemplo de uma assimetria que existe hoje na Bolsa de Valores. Para você ver como o mercado não é racional, principalmente no curto prazo. No longo prazo, geralmente, o mercado tende a ser racional. Ou seja, preço e lucro tendem a andar juntos. Mas no curto prazo, isso não é verdade. Porque o mercado ele assume direções irracionais. Então, essa simetria que eu vou mostrar para vocês agora é de uma ação que está na nossa carteira Pimentinhas do professor, por isso que infelizmente eu não posso citar o nome, mas como exemplo vai ficar muito claro para você o que eu estou falando. Tá? Então preste atenção. Você tem aqui um histórico de 10 anos também da ação, essas linhas azuis aqui, essas barras na verdade, essas barrinhas azuis, cada barrinha azul dessa aqui é o lucro líquido dela em um trimestre, tá? O lucro líquido trimestral. Então você vê que ela tinha lucro líquido, começou aqui a ter uma piora de resultados, entrou numa maré negativa, né, com prejuízos, né, lucro líquido negativo igual prejuízo. Ela começou a ter prejuízo. Aí você imagina o seguinte, né, se o mercado fosse racional, nessa região aqui, se você comprasse as ações aqui, né, o preço estaria nas mínimas, né, nas mínimas históricas, porque aqui foi o momento que ela teve aí o seu pior resultado. Concorda? Parece que isso é óbvio. E depois o lucro da empresa, você vê que ele começa a melhorar de um grande prejuízo, passando para um pequeno prejuízo e depois para uma situação de lucro. Tá? A empresa começa a ter lucro, tá vendo? Ó, começou a ter lucro aqui. Então, o que você imagina? Poxa, então, se o mercado é racional, o preço deve ter acompanhado esse movimento, né? Conforme a empresa saiu do prejuízo e foi para o lucro, o preço deve ter aumentado. Seria a lógica. Né? Só que não, o mercado não é racional. Vamos ver isso agora. Pelo gráfico de preço, você botando o gráfico aqui e você vê que não, né? Que o preço foi caindo, foi caindo, foi caindo. E hoje, mesmo com lucro, ele está lá num dos seus pontos mínimos da sua história. Então, o preço da ação hoje, ele está nesse ponto aqui, ó, nesse ponto verdinho aqui que eu estou colocando para você. E o lucro da ação está onde? Está aqui em cima. Né? O lucro recuperou, como a gente viu, né? Se tinha prejuízo, o lucro recuperou. Olha que interessante, nesse ponto aqui, lá em meados de 2017, o preço estava quase o dobro do preço atual. Só que a empresa estava com prejuízo. Então, se o preço hoje é 1, estou botando 1 aqui só para dar um exemplo. Se o preço hoje está em R$1, aqui estaria em 2. Olha que maluquice. O preço aqui estava o dobro, em meados de 2017, estava o dobro do preço de hoje, só que a empresa estava tendo prejuízo. E hoje a empresa está tendo lucro. Então, olha só, o lucro subiu e o preço caiu. Olha que assimetria enorme, né? Olha que oportunidade enorme. E no passado, isso também aconteceu, olha só. Nesse ponto aqui, o preço é maior ainda. Né? O preço aqui seria 4 mais ou menos. O dobro desse preço aqui. E assim mesmo a empresa também estava com prejuízo. Olha que loucura. Então a empresa já chegou a valer 4, né? Esse número aqui novamente é um número hipotético, tá? A empresa valeu 4 vezes, vou pensar que é 4 vezes. 4 vezes o preço de hoje, quando ela estava tendo prejuízo, porra. E ela já valeu 2 vezes o preço de hoje, também tendo prejuízo, né? E depois que o preço recuperou, o ideal, né, o correto seria o preço da ação subir. O certo seria que o preço dela hoje fosse maior do que esse preço aqui de 4 que era lá atrás. Entendeu o que eu estou falando? A simetria, como é que fica clara? Né? Aqui a gente pode ver a linha com fica mais interessante também, uma outra forma de entender isso. Vamos pensar que lá em meados de 2014, o preço estava aqui em cima, né? O lucro caiu, tudo bem, o lucro caiu, ok. O preço também caiu, beleza.
Até aqui é um movimento interessante, um movimento racional esperado. O lucro piorou, o preço piorou, né? Aí o que acontece? O lucro melhora, qual era o movimento lógico do preço? Ele melhorar também, né? Ele chegar aqui mais ou menos, né? Nesse ponto aqui. Só que não, o preço caiu mais ainda. Tá entendendo que isso mostra para você que aqui temos uma grande assimetria de preço? Isso aqui ocorre na bolsa toda hora. Toda hora. Temos várias ações na bolsa de valores hoje que estão com essas assimetrias de preço. Então não importa se a bolsa está em 120 mil pontos, se a bolsa está em 150 mil pontos. Sempre existem assimetrias. Vamos pegar esse ponto aqui atrás. O preço da ação deveria, pelo menos, hoje, estar no mesmo nível verificado quando a empresa tinha lucros. Então, você vê que aqui no passado, nessa região aqui, ó, a empresa tinha lucros, né? Ela tinha lucro positivo. Olha só. Então, se você pegar aqui o preço médio, essa linha tracejada aqui, seria mais ou menos aqui o preço médio, né? Pegando a média dos preços de mercado, né? Seria mais ou menos esse nível aqui. Então, o preço hoje da ação, no mínimo, deveria estar aqui, tá? Nesse ponto aqui, que seria a média desses preços quando a empresa tinha lucro. Pô, Vicente, por que então o preço não está nesse nível de lucro? Não sei, né? De repente, desconfiança da empresa, a empresa ficou muito tempo tendo prejuízo, as pessoas ficaram desanimadas com a empresa, de repente a gestão da empresa fez algumas promessas que não cumpriu, né? Então, isso tudo pode ter desmotivado os investidores e deixado o mercado desconfiado em relação aos resultados da empresa. Mas o que eu sempre falo, contra resultados, não tem desconfiança que supere muito tempo. Então, a empresa já tem hoje 1, 2, 3, 4, 5, você tem 5 trimestres já de lucro, né? Crescente. Então, se a empresa mantiver esse resultado, mantiver esse desempenho nos próximos trimestres, com certeza o mercado vai acordar para aquela empresa e vai começar a comprar fortemente as ações dessa empresa. Está entendendo? Então, da mesma forma que ocorre com essa, ocorre com muitas outras empresas no mercado hoje. Então, isso aqui não é um fato raro, não é um fato isolado, só estou te mostrando que assimetrias acontecem o tempo todo e podem ser muito grandes. Então, o que aprendemos? Lucro tende a acompanhar o preço no longo prazo. No curto prazo, isso nem sempre ocorre, gerando as assimetrias, que vamos aproveitar, e as assimetrias são grandes oportunidades de compra. Tá? Então, fica ligado aqui que isso pode aumentar bastante o seu resultado, o seu desempenho de longo prazo como investidor, ok? Pessoal, é isso aí, muito obrigado, Fica com Deus, deixa aí a sua curtida, o seu comentário, é muito importante também, siga o nosso canal, ative as notificações e se você achou o vídeo bacana, compartilha com seus amigos e com suas redes sociais, manda no seu grupo de WhatsApp, tá ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!